Feche os seus olhos. Senhor, nos dê direção. Fale ao nosso coração, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Que essa palavra possa nos trazer exortação, repreensão, e possa nos ensinar. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Efésios 4. Lembrando aí, para quem está pela primeira vez aqui no culto online, nós estamos pregando o livro de Efésios, expondo o livro de Efésios. Já tem 2 meses que nós estamos no mesmo livro, e hoje nós vamos começar o capítulo 4, é estudo mesmo, estudo da palavra mesmo, não é versículo solto, não, é palavra, é comida mesmo, é evangelho puro e genuíno mesmo. Louvado seja Deus por isso. Efésios 4, podemos ler? Diz assim, verso 1, Paulo lhe diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes, o que, gente? Chamados. Vamos parar aí. Acompanhe comigo aqui na tela agora, por favor, essa explicação desse versículo. Rogo-vos. Paulo, dentro do direito de um pastor, adverte aos santos quanto às más atitudes ou pensamentos. A expressão que andeis de modo digno, traduzida em grego, utiliza o verbo agir ou viver a vida. Em outras palavras, Paulo quer advertir que, a exemplo desse que se tornou prisioneiro de Jesus, todos os santos vivam uma vida correta diante de quem? Diante de Deus. Então, esse rogo-vos, ele expressa o direito que um pastor tem com respeito à repreensão das ovelhas. Isso tem que ser falado de maneira correta para que ninguém confunda nada. Não pense você que, se você for repreendido por um pastor, ou por um diácono, uma pessoa que tem autoridade sobre a palavra, não pense você que essa repreensão é para o seu mal. A Bíblia diz que o pai repreende o filho porque ele ama. Então Paulo, ele fala para essa igreja em Éfeso: assim como eu estou como prisioneiro e vivo de modo digno, assim tem que ser vocês também. Esse viver de modo digno é viver como um cristão, é viver realmente como um filho de Deus. Qual a diferença entre o filho de Deus e aquele que não é filho? Qual a diferença de um cristão verdadeiro e aquele que não é? Os frutos, pessoal. Toda pessoa nascida de Deus, ela produz frutos. O crente é diferente. Ele não é melhor do que os outros, mas ele é diferente, porque ele nasceu de Deus. Então temos que viver de modo digno, como um prisioneiro de Jesus. E muitas das vezes, quando a gente tem uma atitude errada, e somos repreendidos por essa atitude, entenda com os bons olhos, com um bom coração, essa repreensão é para que você viva de modo digno. É isso. Quando alguém chega até você e fala: fulano, não é por aí, isso não é legal você fazer, não compete a você, isso não é coisa de
de cristão. Isso não é para você. Não pense que a pessoa está fazendo isso por capricho dela. Eu sei que tem outras pessoas com outras intenções, mas eu estou falando de pessoas com intenção boa. É para que a outra viva de modo digno. Amém? Continuando, no verso 2, aliás, desculpa, a explicação aqui ainda. O escolhido foi chamado para as bênçãos celestiais. Trata-se da graça da salvação, a graça de poder experimentar o poder de Deus, a graça de ainda na terra ser agraciado a experimentar por antecipação um pouco das bênçãos celestiais. Ou seja, o prisioneiro de Jesus, aquele que está em Jesus, ele desfruta das bênçãos celestiais ainda onde? Aqui na terra. Então olha que bacana isso. Para o mundo é chato ser crente. Para o mundo é chato. É chato ser crente, porque você tem que deixar isso, você tem que deixar aquilo, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que abandonar aquilo. Então para o mundo é chato. Mas para quem vive do modo digno, não tem chatura. Pelo contrário, nós desfrutamos da vida celestial, das bênçãos celestiais aqui na terra. Por exemplo, quando você é fiel à sua esposa, quando você é fiel ao seu marido, você está desfrutando de bênçãos celestiais, você está vivendo de modo digno. Então isso não é chatura, isso não é peso, isso é vida de verdade. Viver de maneira correta não é chato, é vida de verdade, é qualidade de vida. Você poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, isso é qualidade de vida. Então não é peso. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não vou à igreja não, porque se eu for, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que abandonar aquilo, porque ela não entendeu o que é viver de modo digno. Então nós desfrutamos, pessoal, das bênçãos celestiais. Quando você, por exemplo, age com mansidão diante de uma, como eu posso dizer, de uma atitude alheia, uma atitude errada, a pessoa agiu errado com você, você age com mansidão, você é pacificador naquele momento. Sabe o que é isso? Você está desfrutando das bênçãos. Outro no seu lugar partiria para cima, outro no seu lugar queria tirar satisfação, outro no seu lugar, de repente, iria para a briga. Mas como você vive de modo digno, você prefere deixar para lá, relevar. Você está desfrutando das bênçãos celestiais. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Então para nós não é peso ser crente. E vou te falar uma coisa, se tem alguém dentro da igreja e sente pesado ser crente, porque ainda não é. Se tem alguém na igreja que sente pesado, a palavra de Deus é muito difícil, é pesado, pastor, porque ainda não conheceu a Jesus. Por isso que ele fala que o fardo dele é o que, gente? É leve. Continuando no versículo 2, diz assim, olha o que Paulo diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Acompanhe comigo aqui, por gentileza, na tela. Todas as três qualidades acima são essenciais para a edificação da igreja como um só corpo, de forma a agir segundo a vocação que lhe foi dada. Suportando-vos uns aos outros em amor é uma expressão mais extensa para a tolerância. A tolerância não é um ato que ocorre por inércia,
mas necessita da voluntariedade em relação aos outros. Suportar significa o que, gente? Aguentar. Para administrarmos bem as mais variadas situações, em razão da personalidade, postura ou atitudes das pessoas, é necessário a voluntariedade para suportar uns aos outros Então, Paulo vira para a igreja em Éfeso, ele fala de mansidão, ele fala de humildade, ele fala de longanimidade. 3 qualidades essenciais para o corpo da igreja: humildade, o que, gente? Mansidão e longanimidade, que é tolerância, paciência e suportando uns aos outros. Naquela época já existia disse-me dentro da igreja. Naquela época já existia gente com personalidade forte. Naquela época já era difícil suportar uns aos outros. Mas para o bom andamento do corpo, temos que suportar as pessoas. Ah, pastor Joel, eu não suporto as pessoas. Então você tem que rever isso. Ou você vai escolher morar dentro de um aquário, só você. Porque nós temos que suportar as pessoas. Ninguém é igual a você. Todo mundo tem personalidade diferente. Saber suportar. Saber conviver. Você está num ambiente de trabalho, só você é de Deus, só você é nascido de Deus, o resto não é. E aí, você vai pedir conta? Você precisa daquele emprego. O que você precisa fazer? Suportar. Suportar significa aguentar. Você tem que aguentar fulano. É igual dentro da igreja. Essas pessoas que vêm à igreja e ficam assim para os outros. Ah lá, ah fulano. Ah lá, ah Beltrano. Ah lá, mas que fulano. Elas acham que são perfeitas. Todos nós somos falhos, inclusive eu. Todos nós, pessoal. Só que a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Quem não sabe suportar, não sabe conviver com ninguém. E quem não sabe conviver com ninguém, sempre vai andar sozinho. Sempre vai andar sozinho. Nós temos amigos que não são da igreja. Nós temos amigos que são espíritas. Mas como o pastor tem uma amizade com uma pessoa dessa? Tendo, com humildade, com mansidão e paciência. É saber respeitar, saber o seu lugar. Não pense, fulano é assim, se assado, fulano tem um jeito muito entrão, ore por ele, mas ele está no corpo, você tem que fazer o quê? Suportar. É isso, gente. Então não pense você que você vai encontrar perfeição. Eu quero uma igreja perfeita, pastor. Eu saí da minha igreja porque lá na minha igreja tem muita gente fofoqueira. E eu vim para Atos 2. Ô bênção. Bom, pode ter fofoqueiro aqui também. E aí? Você não vai ficar aqui e vai para outro lugar? Estou procurando uma igreja perfeita. Se você encontrar, me fala que eu vou para lá também. A igreja perfeita é o corpo de Cristo, gente. E são pessoas que acompanham esse corpo, e as pessoas são falhas. Então temos que suportar uns aos outros. Você não tem afinidade com fulano? Respeite fulano. Respeite, ore por ele. Não trate com indiferença. Você não é obrigado a ter afinidade com todo mundo dentro da igreja. Mas saber levar, saber suportar.
Às vezes a pessoa está assim, não vou lá não, igual o outro dia, não vou lá não, porque fulano tem esse tipo de pensamento, tem esse tipo de conduta aqui fora, pelo amor de Deus. Aí a pessoa falou para mim como, pastor, você é o responsável, e se essa pessoa está aprontando aqui fora, como se eu fosse o dono da pessoa. Cada um leva a vida que quer aí fora, cada um sabe de sua vida, mas a pessoa estava olhando para a vida do outro lá fora, e associando a igreja. Não, pessoal, o que a pessoa faz lá fora, a igreja não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, porque as pessoas são livres, olha o que fulano postou, você viu lá, pastor, o que fulano postou? Se a palavra não converte fulano aqui na hora do culto, não vai ser a minha palavra fora do culto, ou alguma coisa desse tipo. Amém? É saber separar o que, gente? As coisas. Na igreja tem gente falha? Tem. Mas eu não estou lá, eu não vou à igreja por conta das pessoas. Eu vou à igreja para cultuar quem? Eu quero promover a comunhão, mas se fulano não quer promover a comunhão, não tem nada a ver. Eu vou praticar o que está escrito, eu vou suportar uns aos outros. Amém, pessoal? Porque se ficar chateadinho com as pessoas aqui dentro, você sempre vai ficar chateado. Às vezes acontece comigo. Às vezes a pessoa fala uma coisa comigo, eu falo, nossa, não foi legal o que fulano falou, beleza, tal, e sigo. Eu vou deixar nada que nada. E se é o jeito da pessoa, o que eu tenho que fazer por ela? Orar por ela. Amém, pessoal? Essas palavras Paulo falou naquela época, que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha nada. Naquela época Paulo falou, suportai-vos uns aos outros. Continuando agora, Efésios 4:3, diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar, olha que legal isso, gente, a unidade do Espírito no vínculo do que, gente? Da paz. Olha essa explicação que maravilhosa aqui na tela. E o que podemos fazer para conseguir preservar a unidade da igreja? O versículo nos diz que é através do que, gente? Do vínculo da paz, ou seja, somente a paz entre os irmãos, entre os santos da igreja, pode, de fato, tornar-se uma unidade. Quando tivermos uma convivência pacífica, sem brigas, com concessões de parte a parte, a paz que estabelece, e esse vínculo de paz cumprirá o seu papel de manter a unidade da igreja. Então, como preservar a unidade? Unidade, uma igreja só, um grupo só, um corpo só. Como promover isso? Vínculo da paz. A paz. Voltando lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem não gosta da paz, pessoal? Sabe aquela pessoa da paz? Onde ela chega, ela muda o ambiente. Está todo mundo lá afoito, ela chega com o que, gente? Com a paz. O vínculo da paz, ele promove a unidade. Amém? Paz. Não é aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que quer brigar, que quer tirar satisfação, que quer isso, que quer aquilo. Não, ela promove a paz. Quem é de Deus promove a paz. Quem é de Deus é do bem, pessoal. Voltando nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus promove a paz. Fulano é barraqueiro, fulano é barraqueira. Tem coisa errada, porque quem é de Deus promove a paz. O vínculo da paz traz a unidade.
traz a unidade, sabe aquele... E é tão gostoso a paz, ou não é verdade? Você chegar na igreja e tem o que na igreja, gente? Tem paz. Eu vou me reunir com um grupo da igreja e eu tenho paz em fazer aquela reunião com aquele grupo. Graças a Deus, louvado seja Deus, hoje eu tenho paz para fazer tudo, graças a Deus. Paz para fazer um culto, paz para chegar aqui na igreja, paz para conversar com alguém. Porque a paz, ela traz essa unidade, ela une. A paz, ela elimina qualquer tipo de divisão, pessoal. Toda pessoa que promove divisão, toda pessoa que promove facção, não é da paz, porque quem é da paz promove unidade. Quem é da paz dá a mão para o outro, amém, pessoal? Quem é da paz é diferente, é maravilhoso. Em casa, o que você quer ter em casa? Paz. Quer ter paz em casa? Você quer chegar em casa, ter lá a sua família, mas às vezes a pessoa cobra paz do outro, mas ela mesma não promove isso. E claro, gente, só podemos ter esse vínculo da paz através do Espírito Santo, só Ele. Continuando agora no próximo versículo na Bíblia, versículo 4. Há somente um corpo, o que mais? Um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Acompanhe aqui comigo a tela. Corpo refere-se ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Também diz que o Espírito que trabalha para a unidade da igreja é também um só. Dessa forma podemos afirmar que esse versículo nos diz que a igreja é uma só, e o Espírito também é um só. Assim, a vocação que recebi também se deu por meio de uma única esperança. Por tudo isso concluímos que a igreja é uma, o Espírito é um, e a esperança do chamado também é uma só. A igreja é uma só. Lá na célula, na casa da Eliane e do Éder, foram pessoas de outras igrejas, inclusive a Débora, e na sexta-feira recebemos um casal da Batista, da Getsemane, e aí o casal se apresentou, e o jovem, um rapaz, ele disse o seguinte: olha, eu sou da igreja Batista, mas nós estamos aqui reunidos em uma igreja só, Cristo. Placas, instituições são várias, mas a igreja, gente, uma só. Não brigue por igreja, não brigue por placa, não faça isso. Você pode falar a verdade, você pode confrontar a mentira, você pode confrontar as heresias, como a gente fez ontem, você pode confrontar aquilo que é errado, mas a igreja de Cristo é uma só. Você sabia que o evangelho no país está crescendo de maneira assustadora? O número de evangélicos. Daqui a 10 anos, o número de evangélicos vai passar o número de católicos. Pastor Joel, e aí, você está feliz? Por um lado sim, mas por outro lado não. Você sabe por quê? Nesse crescimento de evangélicos, o que nós temos aí? O falso evangelho. Não é só o evangelho genuíno, o falso. O evangelho do toma lá da cá, da teologia da prosperidade, o evangelho, o Senhor mandou te dizer isso, isso, aquilo, o evangelho de receber isso, receber aquilo. Então esse número me preocupa demais. Quero que o reino de Deus cresça, sim, mas cresça no verdadeiro. A Globo agora vai fazer uma novela, diz que é uma novela evangélica. Eu estava vendo a sinopse: pecado,
uma jovem que envolve com um rapaz fora da igreja. Por que ela está fazendo isso? Esse grupo está crescendo. A gente precisa chegar a esse grupo. Então vamos gerar conteúdo que envolve esse grupo. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque nessa começa a aceitar o pecado. Isso não é igreja de Cristo. Igreja de Cristo é isso aqui, ó. Palavra, Bíblia. Está fora da Bíblia, não é igreja de Cristo. E digo mais para você. Sabe quem são os nossos irmãos? Os nossos irmãos são aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo. Não na igreja, no corpo. Estar na igreja é uma coisa, estar no corpo de Cristo é outra, pessoal. Então a gente tem que abrir os olhos com isso. A igreja de Cristo é uma só e eles querem distorcer a igreja de Cristo. Muito cuidado. Está crescendo demais. Outro dia eu vi um vídeo de uma pastora que, pelo amor de Deus, eu falei dela ontem, só não falei o nome dela. Onde ela disse o seguinte, começou a falar da Bíblia e depois ela fala assim, o Senhor mandou te dizer para você fazer um pix de R$100. Absurdo. Usam a Bíblia, usam o Evangelho como negócio. Isso não é igreja de Cristo. Igreja de Cristo é a palavra. Amém? É palavra. O que você vai ter aqui na Atos 2? Palavra. Enquanto nós estivermos aqui pela misericórdia de Deus, não vai ter nada que fuja, que saia da palavra. Nada. Nenhum tipo de heresia. E no dia que você vê algum tipo de heresia aqui, eu falo para você, pula fora, porque não é mais a igreja de Cristo. Ela é uma só. Cada igreja tem a sua identidade. Se você for em outra, a outra é diferente aqui da Atos 2. Só que existe ali a base, a doutrina básica, que é o Evangelho da Graça. Hoje, você não vê, em muitos lugares você não vê pregando sobre graça, sobre arrependimento, não se fala da cruz, não se fala da justificação pela fé, não se fala da vida eterna. O que é falado? Você vai receber isso, você vai receber aquilo, essa semana tal coisa vai acontecer na sua vida, e por aí vai. O evangelho que é bom, nada. A igreja de Cristo é uma só, e louvado seja Deus por você estar nela. Existem as placas, as instituições, são necessárias? São, porque nelas as pessoas chegam, elas são instrumentos, e através delas, essas pessoas são conectadas ao corpo de quem? De Cristo. Louvado seja Deus por isso. Amém? E volto a dizer, igual um vídeo que nós colocamos, e centenas de pastores remixaram esse vídeo, eu falando sobre igreja de garagem. Eu estava vendo ontem, centenas de pastores pegaram esse vídeo. Torço que surja várias igrejas pequenas, igrejas de garagem, mas igrejas bíblicas. Igrejas bíblicas. Porque se for bíblica, aí o reino de Deus avança. Amém? Aí continuando no verso 5 agora. Há um só Senhor, uma só fé, e o que mais, gente? Um só batismo. Essa explicação é importantíssima aqui, ó. É uma prova de que perceberam os judeus a natureza divina de Cristo, e admitiram a Jesus como Deus. Todos nós fomos capacitados à condição de salvos por meio de Jesus Cristo. Por isso, todos nós devemos ser unidade em um só Cristo. Uma fé que leva a crer em Cristo. Razão lógica pela qual é a única fé que nos vincula a uma única unidade. Batismo refere-se à cerimônia pela qual se confessa a aceitação de Cristo como Senhor diante de várias testemunhas.
Batismo significa que nos tornamos parte do corpo de Cristo, ou seja, parte da igreja. Quando somos batizados, fazemos a confissão de nossa fé e passamos a ser uma parte de quem? Isso é muito importante, pessoal. Um só Senhor. Por que Paulo falou um só Senhor? Porque para os judeus, Jesus não era o Messias. E Paulo fala um só Senhor, ele se referiu a quem? A Jesus, porque o nosso Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um só Deus, uma só fé. Qual a fé? Fé de crer em quem? Em Cristo. Não há outro caminho, Ele é o caminho. E um só batismo. Por que Paulo fala um só batismo? Porque batismo é uma confissão de fé. Inclusive, você que ainda não se batizou, você que ainda está pensando nessa questão de se batizar, entenda uma coisa: o batismo não é para remissão de pecados. Como assim, pastor? Não é para remissão de pecados. O batismo é para inserção no corpo. Por exemplo, a Maria resolve, ela decidiu se batizar, resolveu se batizar. Para remissão de pecados, não. Porque para remissão de pecados é o arrependimento em nosso coração. O batismo é para a inserção no corpo. Então, quando a Maria se decidiu se batizar, a decisão dela foi fazer parte do corpo de Cristo. E isto é apresentado à igreja. As pessoas que se decidem batizar, elas devem ser colocadas no púlpito, e elas devem ser apresentadas à igreja, como exemplo. Gente, a Maria resolveu se batizar, ou seja, estou apresentando a Maria como uma nova ou um novo membro do corpo de Cristo. Então o batismo é uma confissão de fé, você está confessando a sua fé. Por isso que é importantíssimo você se batizar. Mas eu já confessei Jesus no meu coração, pastor Joel, eu já aceitei Jesus, amém. Mas essa confissão tem que ser pública. Olha como é diferente. E tem que partir dela. Não, porque assim, quando os pais fazem lá o batismo, porque está sobre a autoridade dos pais, mas é importante o batismo vir da pessoa, vem dela. Então ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, e essa confissão é pública, para inserção no corpo de Cristo. Amém, pessoal? Você vê que até o batismo para muitos foi distorcido, né? Tem gente que fala assim: eu vou me batizar porque eu quero parar de fumar. Não. A água que você vai se batizar não tem poder nenhum. O batismo é um símbolo, e você está pensando que o batismo vai remir, vai tirar isso da sua vida. Batismo é para você ser inserido no corpo de Cristo. Amém? Isso é batismo. E aí, continuando para encerrar, o verso 6 agora. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Que glorioso isso. Para encerrar agora, aqui na tela, o versículo 4 e 6 falam sobre a Trindade. Espírito Santo no versículo 4, Jesus Cristo Filho no versículo 5 e Deus no versículo 6. A palavra todos faz referência a todas as criaturas de Deus. É o único Deus para todas as criaturas. Sobre todos refere-se ao caráter transcendental de Deus,
pois é o Deus que reina sobre todas as criaturas, age por meio de todos e está em todos. Fala do caráter onipresente de Deus, pois Deus está sobre todas as suas criaturas, ao mesmo tempo em que está em meio às suas criaturas. Olha que diferença isso aí. Ele está sobre todas as suas criaturas, e ao mesmo tempo está em meio às suas. Você vê que as suas, maiúsculo, já vou explicar isso. Age por meio de todos, é a expressão que designa a influência plena, em todos os lugares, ensinando que o poder e o domínio de Deus alcançam por completo toda a sua criação. Por meio denota o sentido de dentro. Não há lugar no universo onde não se tenha a presença de Deus, inclusive dentro de cada um dos santos. Então, para encerrar essa mensagem gloriosa, Ele está sobre todos. Deus é Pai de todos. Ele está sobre todas as criaturas e age por meio de suas criaturas. Então, para que você entenda, Ele é Pai de todos. Todos nós somos criaturas de quem? De Deus. Ele age por meio, dentro. Ele só age por meio daqueles que nasceram dele. Por isso que eu parei quando suas está maiúsculo. Nós colocamos maiúsculo para que você entenda que Ele só age por meio daqueles que são dele. Olha que glorioso isso. Deus é onipresente, está em todo lugar, mas escolheu a gente para morar. A gente cheio de falhas, cheio de pecados, com as nossas fraquezas, e Ele é um Deus tão grande, incomparável, onipresente, escolheu morar dentro de nós. Que Deus possa agir através de nós, pessoal. Que Teu Espírito possa nos conduzir, nos ensinar e nos governar sempre. Essa palavra aqui hoje, como todas que têm sido dentro de Efésios, é para a edificação da igreja. Amém. Você vê que a carta inteira, Paulo fala sobre corpo, sobre igreja, sobre membros, sobre o Espírito Santo. A carta inteira ele fala para a edificação da igreja. Deus quer agir por meio de você. Pastor Joel, eu estou aqui pensando na minha vida, pensando em tudo que eu tenho feito, e vem no meu coração arrependimento aqui agora de mudar, pastor, de deixar essa vida. Isso é Deus falando ao seu coração, porque Ele quer você no corpo dEle. Voltando até um pouquinho, para encerrar, nas palavras do diácono Antero, quando ele falou sobre a generosidade de Deus em dar o seu Filho por nós. Deus amou todos, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Deus amou todos, só que Ele sabe que só pode crer nele, só pode crer nele aquele quem o Pai enviar. É tão glorioso isso, pessoal, tão maravilhoso isso. Palavras até mesmo que nós falamos na célula. A pessoa resolve vir à igreja, ela resolve, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou participar do culto.
ela decidiu vir, ela partiu dela. Só o que está escrito? Que ninguém vai a Jesus. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então quem levou aquela pessoa a Jesus? Foi quem? Foi o Pai. Aí Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Pai leva até Jesus e Jesus leva até o Pai. Tudo porque o Pai quis. Então hoje o Pai está te mostrando que Ele trouxe você. Ele te atraiu. Ele está dizendo para você assim: eu te quero. Eu quero você. Eu quero o seu coração. Eu quero te mudar. Eu quero te transformar. O Pai está batendo na porta. O Filho está batendo na porta. Cabe a você aceitar, abrir essa porta e deixar essa obra acontecer dentro do seu coração. É isso. E você fará parte do corpo. O corpo de Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. O quê? Está fechado, né? Bloquearam, pastor. Foi. Abriu? Acho que não, hein? Traz o... Só trazer o outro. Aí foi, glória a Deus. Paz, gente, bom dia. Dentro dessa pregação de hoje, maravilhosa, que eu tenho certeza que falou no coração de cada um de vocês. Eu apanhei tanto aqui hoje. Como é bom às vezes apanhar, né, pastor? Muito bom apanhar. Às vezes a gente quer aquela palavra de conforto que vai massagear o ego da gente, fazer a gente se sentir super cristãos, dignos da graça de Deus. E às vezes Deus precisa nos lembrar, nos alertar, através da ministração e da exposição das palavras, quem nós somos. Nos lembrar isso, nos lembrar que é pela graça. Eu estava tendo um bate-papo com o Gui aqui antes do culto começar, e falando com ele: eu, Gui, chegou um tempo na minha vida que eu comecei a me sentir não tão digna. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me perguntar quando eu fui digna. Que às vezes a gente acredita mesmo que é pelo que a gente faz. Sim. Às vezes a gente acredita mesmo que é porque eu venho aqui e louvo com a minha alma. Eu acredito mesmo que é porque eu sou uma boa mãe para os meus filhos. Sendo que tudo isso, se não fosse pela graça de Deus, a gente não conseguiria fazer. E eu peço perdão, eu atendi um telefonema. Eu não costumo atender telefone, ainda mais na igreja. Mas quando eu vi um nome assim, eu falei: eu vou atender esse telefonema. E a gente estava falando desse contexto de igreja, que somos uma só igreja. E era um testemunho tão bonito, pastor. Depois eu vou te externar, sim, porque o senhor tem propriedade, sim, sobre isso. De alguém que estava tão confuso, tão perdido acerca de tantas coisas. Conversou comigo algumas vezes, preocupado, temeroso com o dia de amanhã. E está tudo tão bem agora, sabe? Está tudo em paz. E aí, a vitória da vida do irmão é a vitória da igreja. Sim. Mesmo que o irmãozinho seja lá da outra igreja, é a vitória do povo de Deus. Sim. A conquista do outro é a nossa conquista. O casamento estabelecido, restituído, é também uma vitória nossa. É mais um exemplo. É mais um exemplo para as pessoas que estão no nosso meio, no nosso local. E eu sei que eu tenho liberdade de fazer esse complemento. Que isso também é ser igreja, compartilhar das nossas experiências. Né? Às vezes alguém pode achar assim: nossa, hoje o pastor falou umas coisas tão duras. Mas é para o nosso crescimento. O Pai que ama, Ele corrige. Como eu fui corrigida pelo Senhor aqui nessa manhã. Amém. E a gente que está aqui em cima do altar, a gente não é exemplo de erros, não. Oh, quem dera. A gente não é. Antes da palavra mesmo que o pastor ministrou chegar a vocês, eu tenho certeza que chegou até ele. Sim. Se dói aí, dói na gente muito mais. A gente que está no altar, a gente que está na liderança. E eu falo, pastor, a importância de externar a fragilidade. Que às vezes quem está lá embaixo olha para quem está em cima e cria aquela fantasia de super-homem, de mulher maravilha, uau, a grande levita, o todo-poderoso pastor. Isso não existe. A gente está aqui porque a gente foi designado para Deus por esse propósito. A minha função aqui hoje é guiar a igreja em adoração. A função do pastor Joel é guiar a igreja através da palavra. Mas é tudo por algo maior, vem de alguém maior que é Deus. Todos nós estamos aqui para aprender. Sim.
e que nós possamos, eu sinto isso aqui, eu falo isso. Amém. Eu sinto igreja neste lugar. O conceito de igreja que eu tenho através da Bíblia, eu sinto quando eu estou na Atos 2. Sabe essa coisa de não ter pessoas perfeitas, Sim. mas de ter gente imperfeita que vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Sabe, a minha dificuldade ajuda naquilo que o outro tem de mais facilidade. E isso é corpo, isso é comunhão. É a gente ter essa liberdade de poder abraçar, de poder expor, sabe? De poder se sentir abraçado, amado, independente das nossas escolhas. E eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela sua vida, por esse ministério. A minha oração, pastor, é que Deus continue te usando, te estabelecendo. Amém. Que Ele envie muitas pessoas. Como o Senhor mesmo disse, tem muita gente que já tem igreja, mas tem tanta gente que não tem. Sim. Tem tanta gente que está aí fora perdido. Que nós possamos orar, que você, membro deste ministério, dessa igreja, que ama esta obra, possa todas as vezes na sua oração falar isso: Deus, eu não quero ovelha de ninguém. Eu não quero que a minha igreja fique cheia de pessoas que vêm de outro ministério, mas que o Senhor nos dê estratégia para a vida de pessoas que precisam ser pastoreadas. Assim como eu fui encontrada, assim como o Senhor me designou para este lugar, tem muitas pessoas que precisam. Glorioso. E essa é a minha oração. Que Deus continue nos Obrigado. abençoando. Obrigado pela sua vida, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Olha, é isso. A gente é uma igreja só, um corpo só. Todos nós somos falhos. Eu vi uma pregação essa semana que falava exatamente o que a Kênia falou. Antes do pastor ser pastor, ele é ovelha. E ovelha erra. Ovelha precisa ser pastoreada. Se o pastor não é ovelha, ele não pode ser pastor. Porque para eu pastorear, eu preciso ser pastoreado. Quinta-feira eu estava lá sentadinho na minha mentoria de pastores. Só comendo. Conversei com o pastor Jeremias, que é meu pastor. Me dá uma palavra de consolo, de encorajamento. Me ensina. Me repreende. Eu preciso. Amém, pessoal? Amém. Não existe pastor super-homem. Somos falhos. Você não precisa descobrir que o seu pastor é homem. Ele é homem. E se ele é homem, ele é falho. Nós somos igreja, gente. Estamos aqui pela graça. Não tem nenhum merecedor aqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Um mais santo do que o outro. Somos pecadores. Andamos na santidade porque Ele nos leva à santidade. Zelamos pelo caráter, pela boa liderança. Zelamos pela transparência. O pastor tem que ser fiel a Deus, fiel à esposa dele, fiel aos irmãos, porque isso é liderança. Mas sabemos que não há perfeição. Amém? Nenhuma. Estou aqui pela graça, pela misericórdia. As palavras foram duras hoje. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque toda vez que você chegar aqui, a palavra tem que te confrontar. Ela te confronta, mas ao mesmo tempo, sabe o que ela faz? Te consola. Você fala assim: eu precisava ouvir isso. Amém? Precisava ouvir. É glorioso. Eu sentado na mesa com os pastores lá, rolou um assunto que eu precisava ouvir. E ninguém sabia do que eu estava passando. Falei até com a Bruna. O pastor começou a comentar com o outro. Eu lá, só assim, verdade. Mas ninguém sabia do que eu estava passando. E o assunto que foi tocado na mesa me ajudou e muito. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Deus usa as pessoas. Glorioso isso. Vamos adorar a Deus. Deus, obrigado, Jesus. Tua palavra nos ensina, nos mostra. Tua palavra, Deus, nos confronta, nos consola. E hoje mais uma vez aqui ela falou o nosso coração, Pai. Exaltamos o Teu nome. Como diz aqui a Kênia, ó Deus, às vezes, pelaquilo que fazemos, pelaquilo que apresentamos, passa em nossa cabeça alguma coisa de ser dignos, de termos obras, porque fazemos aquilo. Porque nós temos um ego, uma natureza em nós orgulhosa, uma natureza que nos faz sentir, nos achar alguma coisa.
mas a tua natureza, ela nos quebra no meio e nos faz entender que tudo é para a tua glória, e se fazemos porque o Senhor nos leva a fazer, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Queremos mais e mais de tua presença, mais e mais de ti, ó Pai. Renova o nosso coração, a nossa vida, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa. Sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. Preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa no lugar de honra. Aleluia, Deus. No lugar de honra. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós preparamos a casa, perfumamos, nós preparamos a mesa.